Fala pessoal, tudo certo? Neste vídeo aqui eu vou mostrar algumas funçõezinhas que existem aqui em planilhas eletrônicas como Excel, LibreOffice, Google Planilhas, né? E que permitem trabalhar com textos, certo? Então vamos lá. A primeira delas é a função maiúscula. Olha lá como é que funciona. A gente digita igual, maiúscula, que é o nome da função, e aí, entre parênteses, a gente indica a referência da célula que contém a palavra que a gente quer converter tudo para maiúsculas. Então, aqui, por exemplo, ó, eu tenho palavras, ó, cadeira, mesa, janela, computador, caneta, caderno e lápis, tudo em minúsculas. Como que eu faço para converter isso para maiúsculas usando a formulazinha essa aqui? Então, eu vou lá, ó, igual, né, como em toda e qualquer fórmula que a gente vai digitar em planilha, né, igual maiúscula. Não interessa se eu digito o nome da função aqui em maiúsculo ou minúsculo, é indiferente, ele vai funcionar do mesmo jeito. E aí, dentro dos parênteses, eu clico na célula que contém o conteúdo que eu quero converter para maiúsculos. Teclo Enter e está pronto, está lá convertido para maiúsculos. Eu vou arrastar para baixo, né, para que eu consiga então expandir essa fórmula aqui que está vinculada àquela célula para as demais. Beleza? E aqui ao lado vocês têm então a possibilidade de visualizar a fórmula, né, como é que ela está digitada dentro dessas células aqui. Show de bola? Então, primeira funçãozinha maiúscula, lembra de colocar o acento, beleza? E o igual no comecinho aqui. Assim como a gente pode converter para maiúscula, a gente pode converter para minúscula. Olha lá a funçãozinha minúscula. Tenho aqui células então com letras em maiúsculo. E aí eu vou converter para minúscula. Então, minúscula. Abre o parênteses. Clico na célula que contém o conteúdo que eu quero converter para minúsculas. Enter e pronto. Posso fazer mais uma vez aqui para fins didáticos, minúscula. Clico na célulazinha, Enter e pronto. Ou eu posso agir aqui na alça de preenchimento e expandir essa fórmula para todas as demais linhas, né, aqui da minha tabela, certo? Então aqui vocês conseguem visualizar a fórmula que eu digitei e o resultado dela. Show? Próxima formulazinha. Fórmula igual pri ponto maiúscula. Pri ponto maiúscula. Essa fórmula permite converter a primeira letra da célula para maiúsculo. Então, por exemplo, se eu quero converter aqui para deixar carretel com C maiúsculo, então eu venho aqui na célula e vou colocar a fórmula aquela ali, né? Pri maiúscula. Então, pri ponto maiúscula. Cuidar o acento. Pri ponto maiúscula. Clico na célula que tem o conteúdo que eu quero converter. Quando eu teclar Enter, está convertido lá a primeira em maiúsculo. Isso aqui para nomes próprios, né? Fica bem interessante, né? A gente poder converter aí de maneira fácil. Show? Então tá aí mais uma funçãozinha, né? Pri maiúsculos. Já vimos a função maiúscula, minúscula e pri maiúscula. A próxima funçãozinha é a função substituir. Como que funciona esse cara aqui? A gente pode usar ele para substituir o texto procurado por um texto novo na célula indicada. Então, olha lá como é que funciona a assinatura da função. A assinatura da função é esse formato aqui. O que a função precisa receber para ela funcionar direitinho? Então, a função dela é substituir o nome. O primeiro parâmetro aqui, ó, perceba que existe uma informação, ponto e vírgula, outra informação, ponto e vírgula, outra informação. Cada informação dessas aqui separadas por ponto e vírgula a gente chama de parâmetro. Então, o primeiro parâmetro dessa função é a célula, né? É a célula que tu quer utilizar para analisar, para substituir. Então, você indica a célula. Depois você indica o texto que tu está procurando. Qual é o texto que tu está procurando, né? E você coloca o texto entre aspas duplas. Beleza? Texto entre aspas duplas. Então, segundo parente é o texto que tu está procurando e o terceiro parêntese é o texto novo, né? Pelo qual tu quer substituir. Então, para facilitar aqui, ó,
eu tenho alguns exemplos. Ó. Eu tenho uma frase aqui, ó, coentro é bom. E aí, o que eu quero fazer com essa frase? Eu quero procurar a palavra bom e substituir por coentro. Então, eu quero pegar a frase coentro é bom, quero substituir a palavra bom pela palavra coentro. Como é que eu faria isso? Então, igual, substituir. Onde que está o conteúdo que eu quero substituir? Lá naquela célula lá, é aquela frase que eu quero trabalhar. O que eu estou procurando nessa célula? Eu estou procurando aquela palavra ali. E por qual palavra eu quero substituir? Eu quero substituir por essa aqui. Então, é esse o raciocínio que eu sugiro que vocês façam para ficar mais fácil aqui de trabalhar com a função substituir. É com qual célula eu estou trabalhando, qual palavra que eu busco nessa célula e por qual que eu quero substituir. Teclo Enter e aí acontece o que a gente espera que aconteça, né? Ele pegou aquela frase, localizou essa palavra naquela frase e substituiu por essa palavra aqui. O mesmo vai acontecer aqui, ó. Pastel frito é bom. Eu quero substituir a palavra bom por top, para ficar pastel frito é top. Aqui embaixo, odeio informática. Eu quero substituir a palavra odeio pela palavra adoro para ficar adoro informática. E assim sucessivamente. Então, como que vai ser o raciocínio? Substituir. Onde que está o conteúdo alvo? Está lá naquela célula lá, né? Ponto e vírgula, não esqueçam do ponto e vírgula. Qual é a palavra que eu procuro dentro dessa célula? Eu procuro essa palavra aqui. Por qual eu quero substituir ela? Eu quero substituir por essa outra aqui. Fechei parênteses e Enter e está lá. Como vocês sabem, né, eu posso agir aqui na alça de preenchimento e expandir isso para as demais células sem problema nenhum. Beleza? Nesse caso aqui, para facilitar, né, aqui a explicação, eu coloquei a frase numa célula, a palavra que eu estou procurando nessa frase em outra célula e a palavra pela qual eu quero substituir numa outra célula. Mas eu poderia fazer tudo em uma célula só. Por exemplo, assim, ó. Viu que é simples? Tenho essa frase aqui. Viu que é simples? E eu quero fazer o seguinte, eu quero substituir um conteúdo dessa célula aqui. Qual conteúdo? Eu quero substituir a palavra simples. Olha ali o que eu estou fazendo. Ó. Eu estou colocando a palavra que eu quero substituir entre aspas duplas, sacou? E direto dentro da fórmula. Eu quero trocar, né, a palavra simples pela palavra facílimo. Desta forma aí. E dá para fazer assim também. É mais comum a gente ver dessa forma aí que vocês estão visualizando. A palavra sendo passada dentro da fórmula diretamente, entre aspas duplas, tá? Teclo Enter e tá lá, viu que é facílimo? Percebeu? Olha lá como é que eu fiz e compare, né, com essa outra método aqui que a gente fez aqui em cima. Beleza? Então, mais uma funçãozinha aí para a gente poder trabalhar com substituição, né, de palavras dentro de uma célula. Próxima funçãozinha, função arrumar. Essa função ela é muito útil para a gente remover espaços duplicados dentro de células. Às vezes a gente copia conteúdos da internet ou de outras planilhas ou de arquivos PDF, por exemplo, e eles vêm cheios de espaços indesejados. Por exemplo, a palavra que vejamos, perceba que ela tem um monte de espaços aqui no comecinho, olha lá, ó. Perdão. Aqui ela tem um monte de espaços, ó. E aí, como é que eu faço para substituir, remover esses espaços desnecessários, né? Aqui em tchau, espaços a mais, olha a quantidade de espaço que tem aqui no meio, né? Então tem essa funçãozinha arrumar, que ela é bem útil nesses casos, ó. Basta digitar igual, arrumar, aponto a célula que eu desejo arrumar, né? Fecho parênteses e teclo Enter e está lá arrumadinho. Vou expandir aqui a fórmula através da alça de preenchimento, e fica lá tudo bonitinho, sem aquele monte de espaço indesejado no meio do conteúdo dessas células. Beleza? Fiz isso usando a função arrumar. Próxima função, função concat.
A função concat ela é bem bacana porque ela permite a gente concatenar conteúdos de células diferentes. Tá? Então imagina que uma locomotiva, né, aquelas Maria Fumaça, por exemplo, elas são o quê? Elas são um vagão que é uma máquina, né, um vagão de tração, e vários outros vagões de carga ou de transporte de passageiros, né, enfim, que vão sendo acoplados, unidos, né, àquele vagão de carga. Então dá para fazer uma analogia, né, com uma locomotiva, essa funçãozinha concat. Tu pode unir vários vagõezinhos, ou seja, várias células dentro de uma célula só. Basta eu fazer isso aqui, ó, igual concat de concatenar, certo? Aquela célula, ponto e vírgula, aquela outra célula. E se eu quisesse, eu poderia concatenar inúmeras células aqui, bastando informar a célula, ponto e vírgula, outra célula, ponto e vírgula, outra célula, ponto e vírgula, e por aí vai. Beleza? Aqui eu concatenei, né? Eu uni essas duas células aqui e está lá o resultado. Perceba que não ficou um espacinho aqui entre elas, e eu gostaria que ficasse um espaço aqui no meio. Então, o que eu posso fazer aqui? Ó? No concatenar, em vez de só concatenar as células, eu posso concatenar também conteúdos. Olha ali, ó. E toda vez que eu concateno conteúdos digitados dentro da própria célula, se for conteúdo textual, eu tenho que informar entre aspas duplas. Se for um conteúdo numérico, como por exemplo 9999, não tem problema nenhum, posso colocar diretamente ali. Ó. Se eu teclar Enter, está lá concatenado com aquele conteúdo numérico que eu digitei direto dentro da fórmula. Se eu quero um conteúdo textual, eu faço entre aspas duplas. Tá? Então aqui eu vou concatenar o conteúdo da célula A8 com um espaço em branco e com o conteúdo da célula B8. Olha lá o que aconteceu. Eu tenho essas duas células unidas com um espaço separando elas. É isso que eu quero. Vou agir aqui na alça de preenchimento e tenho o resultado aqui para todas as demais células. Beleza? E aqui do lado vocês conseguem visualizar a fórmula que eu usei, o formato que ficou essa fórmula que eu utilizei. Beleza? Próxima funçãozinha aqui, função romano. A função romano ela é autoexplicativa, né? Você dá um número para ela, ela pode converter esse número para romanos. Então, basta eu fazer igual romano, abre parênteses, indico a célula que contém a informação que eu quero converter para romanos e teclo Enter. E está lá, então, 1 em romanos é aquela letra lá que vocês estão vendo. E os demais números, né, assim, conforme estão aparecendo na tela. Eu também poderia fazer a conversão direto aqui, ó, passando dentro da fórmula o número que eu desejo converter. Dessa forma aí que vocês estão vendo na tela. Quando eu teclar Enter, ele me dá lá o ano de 2022 convertido para romanos. Certo? Show de bola. Agora que a gente já sabe converter para romanos, né, números romanos, a gente tem que também, é bom também, né, saber converter de números romanos para algarismos arábicos, que são esses números que a gente utiliza aqui no nosso cotidiano. Então, para a gente converter para algarismos arábicos, nós vamos utilizar a função árabe. Saca só. Então, eu tenho lá um número em romano, vou dar igual árabe, fecho parênteses, e pronto, tenho lá aquele número romano convertido para algarismos arábicos. Show? Vou expandir aqui a alça de preenchimento para fazer nos demais e tá lá tudo certinho, bonitinho, conforme a gente esperava. Beleza? Então, converte um número arábico para romano e converte um número romano para algarismos arábicos. Show? A próxima funçãozinha aqui que a gente vai ver é a função localizar. Ela serve para o seguinte, ela permite a gente localizar um determinado texto dentro de uma célula. Ela retorna a posição daquele texto dentro daquela célula. Beleza? Então vamos por o seguinte, eu quero procurar aqui nessa célula que tem o conteúdo bebida, em que posição está a letra I. Então o que eu vou fazer? Eu vou lá localizar,
localizar a letra I na célula bebida. E aí eu encontrei o resultado 4. Por quê? Porque a planilha eletrônica ela vai fazer o seguinte: o primeiro caractere está na posição 1 sempre. Então, 1, letra E, 2, letra B, 3 e letra I, 4. Então, ele retornou que a letra I está na posição 4 dessa sequência de caracteres que está dentro da célula A8. Beleza? É isso que significa esse resultado aqui. Essa funçãozinha é extremamente útil quando a gente quer saber onde que está o hífen na célula tal, ou onde que está o parênteses na célula tal, ou onde que está a palavra tal na coluna tal, né? E é bem útil nesse contexto. Aqui retornou o número 2 porque a letra V está na posição 2 dessa palavra ali. E assim sucessivamente para os demais. Show? Importante realçar, destacar, né, que a função localizar ela não faz distinção de maiúsculo ou minúsculo. O que isso significa? Significa que aqui, ó, na palavra calçada, que está toda escrita em minúsculo, se eu procurar pelo cedilha grande, é a mesma coisa que procurar pelo cedilha pequeno. Ele não faz distinção de maiúsculas ou minúsculas. Ele procura do mesmo jeito, sem problema nenhum. A função localizar. Show? Já a função procurar, ela é semelhante à função localizar, ela se presta para o mesmo fim, só que essa aqui faz distinção de maiúsculas ou minúsculas. Então, quero procurar aquele conteúdo daquela célula ali dentro daquela outra célula lá. O que ele vai retornar? Retornou 4. Já aqui, ó, nessa célula aqui, retornou um erro, ó. Quando aparece isso aqui, hashtag valor, exclamação, isso aqui é a maneira que a planilha eletrônica tem de nos dizer, olha, amiguinho, deu erro aqui nessa célula, aqui, dá uma conferida. Não sei se está errado, o fato é que tem um probleminha nessa célula. E aí nós, né, que somos os usuários aqui, nós vamos ter que analisar por que deu essa treta aqui. Bom, eu estou usando a função procurar, né, e eu estou procurando a letra V maiúsculas, a letra V maiúscula, perdão, nessa palavra aqui que está toda escrita com letras minúsculas. Então, e eu estou usando a função procurar, que está escrito lá em cima. Ó. Ela faz distinção de maiúsculo e minúsculo. Então, significa o que essa mensagem aqui? Significa que ele não achou a letra V maiúscula naquela palavra. E, de fato, não tem como achar, porque não existe, né? Agora, se eu escrever com V minúsculo, aí ele acha. Então, perceba que, ao contrário da função localizar, que independe se é maiúsculo ou minúsculo, na função procurar, isso interfere. Então, perceba, ó, se eu expandir isso aqui para os demais, ó, aqui também deu erro, por quê? Porque eu estou procurando R maiúsculo e R minúsculo naquela célula lá. De fato, não tem escrito dessa forma aqui, né? Ali embaixo também não tem dessa forma escrito aqui nessa célula e, portanto, ele retornou esse errinho aí, tá? Então, função localizar independe se é maiúsculo ou minúsculo, ele vai funcionar sempre. Já a função procurar vai dar essa treta aí. Seguinte, função numCharact. O que serve essa função aqui? Ela retorna a quantidade de caracteres contidos numa célula. Então, vamos ver quantos caracteres tem dentro dessa célula aqui. Eu vou lá e mando ver num.charact, número de caracteres, né? E aí eu clico na célula que eu quero contar e ele me diz lá que tem 7 caracteres. Vou expandir isso aqui para os demais. E aí temos lá, então, a quantidade de caracteres, né, para cada uma dessas células. Perceba aqui, ó, nesse caso aqui, que ele conta, inclusive, os espaços. Ele considera os espaços como um caractere de espaço, certo? Então, é bom ter em mente isso. Aqui também, ó, aqui ele contou o hífen e por aí vai. Eu poderia também fazer mais simples, né? Então, num.charact e dentro da própria fórmula passar a palavra café, por exemplo. E como café é uma palavra, né, um conteúdo textual, eu tenho que informar entre aspas duplas. Quando eu der OK,
ele me diz que café tem 4 caracteres. Show? Seguindo adiante aqui, nós temos a função esquerda. A função esquerda, olha só, ela retorna a quantidade de caracteres indicada a contar da esquerda. Então, a gente escreve, né, da esquerda para a direita. Né? Então, se a gente escreve da esquerda para a direita, essa funçãozinha esquerda, ela vai retornar a quantidade de caracteres que a gente disser para ela a contar da esquerda. Tá? Então, assim, ó, se eu chegar aqui e disser esquerda desta célula aqui, eu quero que retorne dois caracteres. O que ele vai retornar? Ar. Por quê? Porque eu pedi para retornar 2 caracteres. Se eu pedir para retornar 3 caracteres, arc, ele vai retornar. Se eu pedir para retornar 4 caracteres, ele retorna arco. Certo? Se eu expandir isso aqui para baixo, vai funcionar do mesmo jeito. Porém, né, aqui, ó, porta-malas, ele retornou porte. Aqui, beija-flor, ele retornou beige. Pré-escola, ele retornou pré e o hífen. E por aí vai. Aqui coincidiu, né, que ele retornou ante sem o hífen, né, e tal. Mas aqui nos outros ele deu uma cortadinha, deu uma bagunçadinha. Então vamos supor o seguinte, que eu queira retornar a primeira palavra que está à esquerda dessas palavras com hífen. Sacou? Eu quero que retorne arco, porta, beija, pré, ante, contra e pró. Automaticamente, como é que eu faria para retornar isso? Bom, eu teria que fazer o seguinte, o que todas elas têm em comum aqui? O hífen, concorda? Então, o que nós poderíamos fazer? Olha só, eu vou usar a função procurar, ou melhor, a função localizar. Vou procurar o hífen, aonde? Nessa palavra aqui. E olha lá, o hífen está na posição 5. Quer dizer que eu posso pedir para trazer todos os caracteres que estão aqui da esquerda para a direita até a posição 5, né? Será? Vamos ver. Ó, aqui então eu sei que o hífen está na posição 5, eu vou expandir para baixo e vou perceber que aqui está na posição 6, na posição 6, na posição 4, 5, 7 e 4. Então, olha o que dá para fazer. Eu vou pegar essa funçãozinha aqui que está certo, vou recortar ela, vou dar Ctrl X para recortar, e agora vou usar a funçãozinha esquerda. Função esquerda, eu quero aquela célula lá, certo? E qual é a quantidade de caracteres que eu quero que ela retorne? Eu quero que ela retorne isso aí, ó. A função localizar, né? Para ele me dizer qual é a posição do hífen naquela célula. Então, vou dar um Enter aqui e retornou isso aí. Retornou arco tracinho. Por que retornou arco tracinho? Porque eu usei a função esquerda, referente à célula A8, ou seja, aquela ali, e eu pedi para retornar todo mundo que tiver até a posição do hífen, sacou? Porque eu usei essa funçãozinha localizar. E aí ele retornou todo mundo até a posição do hífen. Se eu não quiser o hífen, o que eu posso fazer? Vou dar um F2 aqui para entrar nessa fórmula. E aqui no finzinho do localizar eu posso dar um -1 para subtrair uma posição dessa funçãozinha localizar, para que eu tire fora o hífen, sacou? Então, olha lá, saiu fora o hífen. Então, a função esquerda vai me retornar todos os caracteres a contar da esquerda daquela célula, até quando? Até a posição do hífen -1. Beleza? Será que vai funcionar para todo mundo? Vou arrastar aqui na alça de preenchimento e olha lá, bombou. Ele localizou a posição do hífen de todas as demais células e retornou os caracteres à esquerda até antes da posição do hífen dessas palavras aqui. Beleza? Então é uma maneira aí que tu tens de tratar, né, dados aí que porventura tu tenha de uma lista gigante de dados de maneira automatizada, né? Usando a planilha a teu favor. Show? Então, funçãozinha esquerda. Ela é muito interessante, como vocês acabaram de ver, né? Se usarmos ela de maneira conjunta, né, com a função localizar. Beleza? Vamos para a próxima aqui.
A próxima funçãozinha que nós temos aqui é a funçãozinha direita. Ela funciona de maneira análoga, né, à função esquerda. Só que a função esquerda pega os caracteres mais à esquerda. A função direita pega os caracteres mais à direita da célula, certo? Então, a gente vai fazer mais ou menos assim. Ó. Se eu chegar aqui e digitar direita, e eu quero tratar daquela célula ali, e eu quiser pegar os 3 últimos caracteres daquela célula, eu faço dessa forma aí. Retornou R e S, porque são os 3 últimos caracteres daquela célula ali que vocês estão vendo, certo? Se eu arrastar isso aqui para baixo, vai funcionar de maneira análoga, né, para os demais casos. Porém, eu posso dar uma complicadinha aqui, para ficar mais divertido. Vamos supor que eu quero retornar todo mundo a partir do hífen. Então, como que eu poderia fazer? Para eu saber quantas letras tem aqui no final, após o hífen, eu poderia fazer assim. Eu poderia contar quantas letras tem a palavra inteira, menos quantas letras tem até o hífen. E isso é fácil de fazer. Olha só, para eu saber quantas letras a palavra inteira tem, é só a gente fazer isso aqui. Num caract. E ele nos dá lá, tem 9 letras aquela palavra ali, certo? Vou guardar isso aqui no Ctrl X. E agora, se eu quero saber em que quantas letras, quantos caracteres tem até o hífen, é só eu usar a função localizar, que a gente já conhece. Um hífen naquela palavra ali. Onde que está o hífen? Está na posição 5. Então, se eu quero saber quantas caracteres tem depois do hífen, é só eu fazer o quê? Pego a quantidade de caracteres que tem na palavra inteira, menos as que tem até o hífen. E aí eu tenho 4 caracteres, certo? Vou arrastar isso aqui para baixo, vamos ver se vai dar certo para os demais. Reitor tem 6 letras, ataque tem 6 também, higiênico 9, então fechou. O que falta fazer agora? Falta pegar isso aqui tudo e colocar dentro de uma função direita. Função direita daquela célula, ponto e vírgula, isso aqui. Isso tudo aí vai me retornar quantas letras eu quero que retorne a contar do hífen, né? E aí, dou um enter lá e temos lá o resultado da nossa função certinha, né? Então, com a função esquerda, nós retiramos o que vinha à esquerda do hífen, e agora com a função direita, a gente extraiu o que vem à direita do hífen, usando essa combinação, né, de direita, num caract e localizar. Show? Deixa eu só ajustar aqui em cima que eu vi que tem um errinho de grafia ali, num caract. Show de bola. Aqui na funçãozinha est texto vai funcionar mais ou menos assim, ó. A gente vai escrever est.texto e aí entre parênteses a gente vai passar o seguinte: a célula, a posição inicial a partir da qual a gente quer extrair dados e a quantidade de caracteres que a gente quer que retorne a contar daquela posição de início. Sacou? Então vai ser o seguinte, ó, se eu quiser extrair o mês dessa data aqui, é só eu fazer o seguinte: posição 1, posição 2, a barrinha é a posição 3 e o 0 é a posição 4. Então eu teria que fazer igual est.texto daquela célula ali a contar da posição 4 e eu quero que retorne 2 caracteres a contar da posição 4. Vamos ver o que vai retornar. Retornou 04. Show de bola, né? Se eu quisesse retornar o ano, o que eu poderia fazer? Eu quero que retorne da célula A8 a contar da posição 7, 4 caracteres. Retornou o ano. Como eu quero retornar aqui o mês, por exemplo, eu faço assim. Está aqui o resultado, está aqui a fórmula que eu tive que usar. Então, a partir da posição 4, me retorne 2 caracteres. É isso que está dizendo a fórmula que eu digitei. Arrasto isso aqui para baixo e pronto, extrair os meses daquelas datas que eu tinha ali. Show? Nesse caso, eu coloquei aqui, né, na mão. Eu quero que retorne a partir da posição 4. Mas eu poderia, por exemplo, dizer para retornar a partir da primeira barra. E até vamos fazer isso. Então, como que poderíamos fazer?
eu posso usar a funçãozinha localizar, né? Vamos dar uma olhadinha lá na função localizar, como é que ela é feita? Olha lá, texto procurado e célula. Texto procurado e célula. Então, estou aqui em localizar, eu quero o texto procurado, que é uma barrinha, naquela célula ali. Vamos ver se ele vai me retornar a posição correta. Ó, a barrinha está na posição 3. Show de bola. Então, eu posso usar essa funçãozinha aqui. E se eu somar mais um para ignorar a barrinha e pegar a posição seguinte, ele vem no 4? Vem no 4 também. Então, eu posso pegar isso aqui tudo e agora usar dentro da função este.texto. Este.texto, daquela célula ali, ponto e vírgula, isso aqui. E a partir dessa posição aqui, eu quero que retorne 2 caracteres. E aí está lá. Nós temos lá o nosso resultado, né, esperado, ó, retornando os meses. Agora, considerando o quê? Considerando a primeira barrinha da data aqui, né? Porque nós podemos ter dias, por exemplo, escrito 04 ou só 4, né? Sem o 0, e aí a posição da barra poderá mudar, mas como a gente fez agora, ele vai ajustar automaticamente. Show? Usando a funçãozinha, então, este_texto, que ela permite a gente extrair conteúdos do meio de uma sequência de caracteres, né? Então, a gente viu a função esquerda, que extrai da esquerda, a função direita, que extrai da direita, e a função este_texto, que permite extrair do interior aqui da sequência de caracteres. Show? E por fim, né, a gente tem essa funçãozinha aqui, ó, função fórmula. É uma função bacana que, inclusive, é ela que eu estou utilizando aqui nas demais abas, para que vocês possam visualizar o que eu digitei, né, dentro dessas células. Essa função fórmula, ela exibe o conteúdo, né, a fórmula de fato que eu digitei dentro de uma célula. Por exemplo, eu tenho um número aqui em romanos, eu quero converter ele para números algarismos arábicos. Então, igual árabe, coloco ali, enter, e está lá, converti para algarismos arábicos. E a funçãozinha lá, a função igual fórmula, ela exibe para nós o conteúdo que está dentro daquela célulazinha ali. Deixa eu dar 2 cliques nela aqui para abrir. Olha lá como é que ela é. Igual fórmula com acento na letra O, né? E a célula que você quer extrair a fórmula que porventura esteja digitado dentro dela. Então, tá lá. Nessa outra aqui, por exemplo, eu tenho um algarismo arábico, quero converter para romanos. Então, romano. E olha lá ele sendo exibido ali do lado, certo? E por aí vai. E aqui nos demais, né, se nós, por exemplo, aqui nós podemos, ó, muitos espaços aqui. Então, tem a funçãozinha arrumar, que nós vimos, né, que ela remove os espaços em excesso. E aí, resolveu aqui e está lá sendo exibida a funçãozinha do lado. Essa aqui, ifsc, vamos converter tudo para maiúscula. Então, igual maiúscula. Fecha parênteses, enter, converteu tudo para maiúscula. Manuela é um nome próprio, então vamos lá. Pri.maiúscula. E vai converter a primeira letra em maiúscula. Foi o que aconteceu e está lá a funçãozinha sendo exibida para vocês. O vamos lá, vamos localizar onde que está o espaço nessa sequência de caracteres aí. Vamos lá, vamos ver qual é a posição do espacinho ali. Então, igual, localizar. O que eu quero localizar? O espacinho em qual célula? Naquela ali. Está lá, está na posição 6, né? Daquela sequência de caracteres. Aqui em puxa vida, o que dá para nós fazer? Vamos contar quantos caracteres tem em puxa vida. Então, num caract desta célula aqui, enter, e está lá 9 caracteres. 9 caracteres porque ele contou, inclusive, o espaço. E aqui do lado, né, tá a fórmula sendo exibida aí para que vocês possam conferir direitinho. Beleza? Então, com esse vídeo a gente pôde conhecer algumas funções aí que nos permitem trabalhar com textos, funções extremamente úteis para a gente tratar dados extraídos de sistemas, de planilhas antigas ou de arquivos
Word, PDF, copiados da internet, que quando jogados dentro de uma planilha eletrônica, muitas vezes vêm desformatados ou bagunçados ou com caracteres indesejáveis. E aí a gente tem que acabar higienizando esses dados, né? E aí para esse trabalho aí de higienização e organização de dados, né? Tratamento de dados como um todo, funçõezinhas como essas aqui podem ser bastante úteis, certo? Então espero que este vídeo tenha sido útil para vocês. Obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui e até a próxima.